Olá, aqui professor Costa. Hoje vamos iniciar aqui o assunto sobre estatística. O que vem a ser estatística? Estatística nada mais é do que a parte da matemática destinada ao estudo, a coleta, a organização e análise de dados, certo? E esses dados são estudados, analisados, são coletados, analisados, organizados, analisados com o objetivo de tirar conclusões sobre esses dados coletados. Tá? Existe uma diferença que a gente tem que fazer aqui, um paralelo, para começar o estudo de estatísticas, que são população e amostra. Esses dados coletados, dificilmente eles vão abordar todas as pessoas de uma determinada população, certo? A gente vai estudar apenas uma amostra dela. Pessoal, já ficou meio confuso, vamos lá. Então, população é um conjunto de todos os elementos que desejamos analisar. Como, por exemplo, pessoas que votam no candidato A, no candidato B, ou ainda em um candidato C qualquer, certo? Só que a gente não vai conseguir perguntar, fazer uma pesquisa envolvendo todas as pessoas do país. Então, a gente vai pegar apenas uma amostra, ou seja, o que é uma amostra? É uma pequena parte dos elementos que vamos analisar. Então, você vai lá, pega toda a população e dela você retira uma amostra, uma pequena porção daquilo que efetivamente você vai pesquisar, na qual você vai coletar os seus dados, certo? Então, estatística é a parte destinada à coleta, análise e organização desses dados, certo? População é o conjunto de todos os elementos que queremos analisar. E a amostra é uma pequena parte desse conjunto, é uma parte menor dessa população, com os dados que realmente vamos analisar. Certo? Deixa eu ver aqui. E probabilidade estatística nada mais é do que uma razão especial. A probabilidade é o estudo das chances de ocorrer um determinado evento dentro de um espaço amostral, certo? A probabilidade, já que é uma fração, é uma razão, ela pode vir no formato fracionário, mas se vier no formato fracionário, tem que ser um formato simplificado, certo? Ela pode vir na forma de número decimal. Para que isso aconteça, é necessário você dividir o numerador pelo denominador. E por último, ela ainda pode vir na forma de porcentagem. E para porcentagem, basta que você, ao dividir numerador e denominador, multiplique esse resultado por 100. Ao fazer isso, você já encontra o seu valor já como uma taxa percentual. Por exemplo, que eu coloquei para a gente, a probabilidade de acontecer um evento A é o número de chances de acontecer esse evento sobre o número de elementos no nosso conjunto universo ou no nosso espaço amostral, dentro da amostra de uma determinada população. Por exemplo, vamos ver na gestação, certo? Na gestação de uma única criança, certo? Na qual os pais não quiseram, por algum motivo, saber o sexo da criança, certo? Mas eu sei que é um único filho, então o número de possibilidades, o número de elementos do nosso conjunto universo vai ser apenas 2. Vamos mostrar aqui o nosso conjunto universo. O nosso conjunto universo vai ser uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou seja, o número de elementos do meu conjunto universo é de apenas 2 possibilidades. Ou vai ser masculino ou feminino. E o número de chances do meu evento A. Imagine que fizeram uma aposta com o pai e disseram que ele vai ganhar, ou seja, ele quer um filho do sexo masculino. Então, quais são as chances de acontecer isso, do meu evento A acontecer? Ou seja, de nascer um filho do sexo masculino. Existe apenas uma chance, certo, disso acontecer. Dentro do meu conjunto universo, essa possibilidade só acontece
uma única vez, ou masculino ou feminino. E aí como é que a gente construiria aí a nossa probabilidade? Número de chances de acontecer o evento A sobre o número de chances de acontecer esse evento. Então vamos lá. A probabilidade de acontecer o meu evento A vai ser: quais são as chances de acontecer o evento A? Uma. Certo? Em quantas possibilidades? O meu conjunto universo é composto aí por duas possibilidades. Então a razão é de 1 para 2. Essa fração já está no formato irredutível. Eu não posso mais mexer com ela, não posso mais simplificá-la. Mas eu posso escrevê-la na forma de número decimal. Basta para que isso eu tenha que dividir o numerador pelo denominador. Quando eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. Certo? Então, a probabilidade de acontecer isso, nascer um filho do sexo masculino, é de 1 para 2. Ou ainda em números decimais, a probabilidade de nascer um menino, certo? Seria de 0,5. Ou ainda, se eu quiser em taxas percentuais, 0,5 multiplicado por 100, desloca a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar aí de 50%. Então, as chances de acontecer, ou de nascimento, nessa gestação, acontecer o nascimento de um menino, ou seja, de uma pessoa do sexo masculino, é de 50%. Existem as três possibilidades de se escrever a probabilidade: na taxa de fração, fração irredutível, na forma decimal ou ainda na forma de porcentagem. Certo? Galera, e por último, esses dados, após coletados e analisados, certo? Para que facilite a compreensão, até a análise desses dados, certo? Para torná-los de maneira mais atrativa, eles são demonstrados, eles são apresentados normalmente na forma de gráficos. Então, os gráficos eles nascem justamente para facilitar a visualização e compreensão desses dados que foram coletados. Certo? Existem várias maneiras de apresentar esses dados na forma de gráficos. Certo? Vou apresentar alguns deles que foram abordados no material de vocês. Existe o gráfico de colunas, certo? Que são barras na vertical. Existe o próprio gráfico de barras, que são as próprias colunas, certo? Nas horizontais. Existe o gráfico de linhas, certo? Que acompanham aí o rendimento ou decaimento de um determinado evento dentro de uma amostra, de uma população. E ainda existe o gráfico de setores circulares. Faltou o C. Certo? E existe ainda os gráficos que a gente chama de pictóricos, certo? São gráficos de desenho mesmo. Certo? Esses gráficos, eles vêm com figuras e imagens para chamar mais ainda a atenção dos leitores. Como, por exemplo, se eu posso falar sobre o número de pessoas que preferem o candidato A. Certo? Então, a gente escreve lá o desenho de um A, certo? Ele todo completo, todo bonitinho lá. O conjunto B, certo? Os candidatos que preferem, que são escolhidos pela segunda maior parte da população, já vai aparecer o mesmo B, certo? Só que agora ele menor, com desenhos diferentes para cada um dos dados que estão sendo mostrados. Certo? Então, galera, mais do que você construir o seu próprio gráfico, é mais interessante que você saiba analisar. Prestem bastante atenção. É como se fosse lá no português uma referência, é como se fosse uma interpretação de texto. Para a matemática, a gente tem que interpretar esses dados. Eles são muito intuitivos. Basta você realmente prestar bem atenção no que ele está tentando passar para vocês. Eles já nasceram com esse intuito de facilitar essa compreensão. Por isso que eles são tão chamativos. É muito mais interessante você abordar os dados já analisados e coletados e já demonstrado para vocês como um atrativo, como essa forma de facilitar essa visualização, do que os dados propriamente assim, brutos e distribuídos de uma maneira mais realmente difícil, menos atrativa para vocês. Então, galera, sobre estatística, essa é apenas uma introdução, é mais ou menos o que o material de vocês já traz, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!